Seja bem-vindo. Vamos colocar de pé para nós adorarmos ao Senhor Jesus. Nós viemos adorar ao Deus da cura, ao Deus da vida, ao Deus que tudo pode fazer. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos. Que você coloque a sua confiança, a sua fé, a sua segurança nesse Deus. Porque quando nós estamos firmados nesse Deus, firmados nessa rocha, nada pode nos abalar, nada pode nos deter. Porque Ele é o único digno, Ele é o único que tudo pode fazer para as nossas vidas. Que o nome dEle seja adorado aqui neste lugar. Vamos exaltar ao Senhor Jesus. Escutas quando clamo.
você precisa de alguma cura, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, começa a falar com o Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu toque. Ah, Pai, como eu dependo de Ti. Senhor, venha, Senhor, falar comigo nessa noite. Não quero, Senhor, sair daqui como entrei. Eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso, Senhor, de um milagre. Você tem consciência do que você precisa? Fale com Deus, expresse isso. Fala: Senhor, me alcance. Ah, Senhor, vem o meu resgate, vem meu socorro, Senhor. Eu preciso de Ti. Ah, meu Deus, toma, Senhor, a minha vida em Tuas mãos. Toma, Senhor, a minha família em Tuas mãos. Toma, Senhor, esta causa em Tuas mãos. Sim, Senhor, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode restaurar, só o Senhor pode fazer tudo novo, só o Senhor. Nós dependemos de Ti e reconhecemos isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a medicina, o Senhor tem nos dado recursos, o Senhor tem nos dado conhecimento, Pai, dos médicos, daqueles, ó Deus, que têm capacitação. Mas se o Senhor não tocar com Tua graça, ah, Senhor, tudo depende de Ti. Vem mesmo, Senhor, com Tuas mãos de cura, curar, Senhor, não somente o nosso corpo, mas curar a nossa mente, curar as nossas emoções. Ah, Senhor, curar o nosso coração. Pai, nós estamos aqui à noite de cura. Você consegue perceber que é noite de cura? Deus tem cura, tem bálsamo, Deus tem um novo tempo para você. Pai, em nome de Jesus, concretiza, Senhor, a Tua palavra. O Senhor é o Deus de cura, o Senhor ainda cura, e nós cremos e confiamos na Tua palavra. Porque o Senhor pode todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, vamos declarar mais uma vez: nada é impossível. Nada é impossível para o Senhor, nada é impossível para Deus. É impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Eu creio que o Senhor é a cura, creio que o Senhor é a vida, creio que o Senhor é a restauração. Amém, meus irmãos? Você pode louvar o Senhor com as suas palmas, glorificando e exaltando o nome dEle. Aleluia, amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos, que a paz de Jesus seja sobre você, amém? Você pode se sentar um instante, por favor. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. A você também que está nos visitando, Deus te abençoe abundantemente, no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos numa noite linda, a noite da esperança, e certamente Deus tem uma palavra para o nosso coração, e que bom que estamos aqui para adorá-lo, que bom que você veio, tá certo? Nós vamos ao final da pregação, como sempre fazemos, ter um tempo aqui de oração, né? Nós teremos nossa equipe de intercessão, que vai estar a posto aqui para orar com você, orar por você e com você. Então você vai ser desafiado após a palavra, fique atento, não perca essa oportunidade. Você que está na campanha, nós temos aqui os marca-páginas para ser retirados, se você quiser, e anotar a sua semana, conforme você está buscando em Deus, na sua campanha de 7 semanas, fique à vontade, como você preferir, tá certo? Meus irmãos, eu quero lembrar algo. Nós estamos aí com uma grande novidade, que é o nosso aplicativo, o aplicativo da nossa igreja, e o nome do aplicativo é IPI Sertanópolis, não é? Nós já temos aí divulgado e até mesmo feito chamadas aí pelo WhatsApp aos membros da igreja, para estarem baixando o aplicativo, e agora é necessário fazer uma atualização. Você que já baixou o aplicativo, por favor, entre lá na loja de aplicativos do seu celular, seja no Google Play ou no App Store,
para você atualizar, porque o nosso aplicativo passou por uma pequena atualização para que possamos proceder com as eleições no domingo, na Assembleia de Eleição. Nós faremos de forma híbrida, e nós usaremos o aplicativo para isso, e vai ser uma grande novidade, porém uma praticidade imensa. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão aderir, mas para isso é importante você, meu irmão, minha irmã, você que é membro aqui e vai estar especificamente nas eleições para oficiais aqui neste próximo domingo, que você faça isso, por favor. Atualize o aplicativo aí, tá bom? Acesse. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, procure a secretaria no horário comercial, nos procure, nós teremos a alegria de te ajudar, tá bom? Mas não fique de fora, não fique aí na dúvida, não fique aí com dificuldade, tá bom? Meus irmãos, quero lembrar que neste sábado nós vamos ter nosso bazar de brinquedos. Enfim, chegou aí a semana do grande bazar de brinquedos. Ajude-nos na divulgação, orando, vai ser bênção demais. Vai começar às 7h30 da manhã até às 13 horas, tá bom? Tem coisa boa lá. Nós queremos lembrar também que, como já falei, dia 5, no domingo próximo, nós vamos ter as eleições, ou melhor dizendo, a cantina. Nós vamos ter uma cantina muito especial no culto da noite. Pode passar aí da cantina, por favor, obrigado. A cantina preparada aí pela Rede Kids, tá bom? No domingo eu falei que não tinha conhecimento, aí fui lembrado pelo ponto do hambúrguer ali, obrigado. Queridos, nós vamos ter aí um grande hambúrguer, um lanche especial preparado pela Rede Kids no culto da noite, tá certo? Então logo após o culto, nós vamos ter aí a oportunidade de termos um tempo de comunhão ali no nosso estacionamento coberto com a cantina, fique atento então. E eu quero aqui lembrar que nós estamos ainda com as inscrições abertas para o curso de novos membros que nós vamos ter agora em outubro, tá certo? Então não deixe para depois, você que tem interesse em se tornar membro aqui da igreja, em específico, obviamente, você que já é batizado, você já faz parte da igreja do Senhor, mas você especificamente também que se decidiu por Cristo e quer ser batizado, esta oportunidade para assim fazer, tá bom? Ou mesmo você que está na dúvida, pode participar também do curso, quem sabe tirar as dúvidas aí no decorrer, e assim nós podemos caminhar juntos, tá certo? Algumas semanas aí estudando a Bíblia, conhecendo um pouco mais sobre a nossa igreja, sobre as nossas doutrinas, sobre como nós pensamos, como nos movemos, qual a nossa visão. Essa é a oportunidade, não deixa para depois. Dê o seu nome na secretaria da igreja, no balcão ali de informação. Você vai ser direcionado a um grupo de WhatsApp e você vai ter maiores informações e orientações ali, tá certo? Meus irmãos, quero fazer aqui a chamada para os líderes de células e também toda a liderança da igreja em geral. Mas para o nosso Ampliando a Visão, que é aí uma extensão do Lidere, uma edição especial do Lidere que vamos ter em 2 dias. Mas o primeiro dia, no dia 10 de outubro, numa sexta-feira, às 20 horas, é somente para a liderança de célula. Então você que é líder, você que é Timóteo, né, auxiliar, você que de certa forma está liderando uma célula, você é convocado a estar conosco, se você pode. Vamos ter aí uma ampliação da visão, creio que é uma palavra de Deus direcionada para o nosso coração, tá bom? Então na sexta-feira, dia 10, para a liderança de células. E no sábado, dia 11, para a liderança de célula, mas também para toda a liderança da igreja, incluindo presbíteros, diáconos, não é? Coordenadores de rede, liderança de rede e todos vocês que de fato estão envolvidos na liderança serão convocados para o Lidere. E aí nós vamos ter uma novidade também, que é o curso de Libras, não é? O curso de Libras preparado pelo Ministério Casher, que é coordenado pela nossa irmã Pamela, que tem feito ali a tradução do culto para os nossos irmãos surdos que se posicionam sempre ali naquelas poltronas destacadas com a capa azul. Então nós vamos ter aqui o curso de Libras, inscrições abertas, não há critérios. Você que tem interesse, arde no coração o desejo de conhecer, saber e aprender a Libras para se comunicar, acolher nossos irmãos, pessoas aí com essas necessidades. Então esta é a oportunidade. O curso vai ser aos sábados, tá certo? Então é importante você fazer a inscrição, dar o seu nome, deixar o seu contato e maiores informações serão passadas logo mais.
tá bom? Esses são os avisos de hoje, amém? Quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. Nós vamos continuar louvando ao Senhor e agora também com o nosso louvor financeiro. Se você veio preparado, ou sentir agora no seu coração, conforme Deus tocar em ti, o que Deus falar com você, fique à vontade. Seus dízimos, ofertas são para o louvor, a honra e a glória do nome de Deus, tá bom? E é claro, você está contribuindo para a obra do reino, você está contribuindo para a obra missionária, você está contribuindo para a proclamação do Evangelho nesta cidade e além, em nome de Jesus. Pai, que o seu nome seja exaltado em cada ato deste culto, que o nome de Jesus seja engrandecido em todo o tempo, para todo sempre, em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Vamos celebrar ao Senhor, meus irmãos. Comparável a
Nós te exaltamos, Senhor. A ti a honra, a glória e a adoração, Jesus. Receba a nossa louvor, Deus. Santo tu és, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir,
Levante suas mãos diante do Senhor, irmãos. Declare isso. Tu és, Senhor. És o meu dono. Minha paixão. Sim, Senhor. E és o meu louvor, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, pois tu és o Deus da minha, o Deus da nossa salvação. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Ele está bem presente na hora da angústia. É quando olhamos para os montes e perguntamos: de onde virá o meu socorro? Ah, meu socorro vem do Criador dos céus e da terra. Sim, nosso socorro vem do Senhor. Ele não dormita, é certo que não dorme o guarda de Israel. Ele está presente, mais presente do que imaginamos, do que declaramos nessa canção. Louvamos o teu nome, Senhor. Bendizemos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Oferte as suas palmas ao Senhor, como uma expressão de louvor, como uma expressão de adoração a Ele, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Glórias a Deus. O Senhor continue abençoando a vida dos nossos irmãos, serve de louvor, viu, queridos? Sempre inspirados na presença do Pai. E estendemos também a nossa gratidão aos nossos irmãos da recepção, da mídia, estacionamento, da Rede Kids, da intercessão. Todos estão engajados, servindo ao Senhor de uma forma tão bonita, tão linda. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor. Você está animado? Ei, povo crente. Algumas pessoas eu sei que estão ansiosas, perguntando: pastor, amanhã será feriado, pelo menos aqui em Sertanópolis, né? Quem está acompanhando pela internet, querem saber se amanhã haverá manhã de oração às 6h30. É claro que sim, meus queridos. Ei, bênção, que oportunidade de você participar, hein? Olha, o primeiro dia do mês, começando em oração. Olha, tá aí o desafio, hein? Venha junto, 6h30, nós vamos orar, em seguida ter um café que é simplesmente o melhor da terra, né, seu Luiz? Seu Luiz prepara para a gente ali. Olha, eu encorajo você a vir, vai ser muito bom este tempo. Aliás, este mês de outubro, nas quartas-feiras, na manhã de oração, nós iremos dedicar um tempo, né, em oração pelas escolas. Nós vamos interceder, estaremos aqui com os nossos joelhos dobrados, clamando ao Senhor por um despertamento espiritual nas escolas, amém? Nós vamos orar por isso, vamos clamar ao Senhor, orar pelos professores, as professoras, né, por todos os funcionários, todas as pessoas tão importantes nessa área da educação, do ensino, e pelos alunos. Com certeza nós estaremos juntos aqui, orando, clamando ao Senhor. Eu encorajo você a vir junto neste tempo de oração, a igreja intercedendo pelas escolas. Vamos à palavra do Senhor neste momento, irmãos meus queridos. Senhor, continue falando conosco, abra nosso entendimento. Nós oramos que o Senhor fale, aliás, continue falando conosco, meu Senhor. Tua palavra, Pai, ela foi também cantada, expressada em forma de louvor, mas nós oramos agora aqui, por meio da Tua palavra pregada, Senhor, que sejamos edificados, fortalecidos. Oramos, Senhor, venha remover toda e qualquer distração, aquieta-nos para ouvirmos atentamente a Tua voz. É a nossa oração no nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, alguma vez você já experimentou uma decepção, tamanha decepção que o deixou questionando sobre tudo que você sabia? Nós podemos passar por algumas situações na nossa caminhada de fé, algumas decepções na nossa vida, e o problema não é passar por decepções. Sabemos que é uma forma inevitável,
não é? Nós não estamos blindados com relação a uma decepção de alguma maneira e outra, nós iremos passar por decepção, pessoas nos decepcionam, e também nós estamos sujeitos, vulneráveis também a decepcionar pessoas, a decepcionar, não responder a um compromisso, a uma expectativa que foi colocada sobre nós, ou talvez uma ideia que nós transmitimos e por fim não sustentamos e resultou em frustração. É inevitável, sabemos, mas a questão é os questionamentos que surgem daquilo que nós sabemos. Isso se aplica muito na vida de um cristão, quando ele depara com uma crise, quando ele tem um seguinte entendimento, mas quando vem a decepção, ele sofre com isso. Mas espera lá, não é isso que diz a palavra, ou pelo menos não é isso que eu entendo? Como assim? Por exemplo, é certo que eu andar em obediência eu vou ter vitória, sim ou não? Se eu andar em obediência, Deus vai me abençoar, amém? Mas significa que todo aquele que obedece não vai sofrer sequer perseguição, não vai passar por alguma retaliação por estar obedecendo a Deus? Quer dizer que por eu ser submisso à palavra de Deus, eu estou orando, estou buscando a Deus, isso quer dizer que no meu entendimento agora, eu não vou ter mais lutas? Quer dizer que agora que eu tenho um entendimento da palavra de Deus, que se eu buscar ao Senhor, eu não vou sofrer e nem levar pessoas a sofrer mais? Até chegar a decepção, começa a vir à tona muitas coisas no nosso coração sobre o entendimento principalmente da palavra de Deus. Porque eu acredito que eu e você já experimentamos de alguma forma uma decepção, que nos trouxe questionamento a respeito daquilo que achávamos que sabíamos. Que eu estava tão firmado a minha fé, até deparar com uma decepção, com uma ingratidão, com o rompimento de uma aliança. E logo torna-se em xeque o nosso conhecimento, põe-se em xeque o nosso entendimento da palavra de Deus. Nessas horas nós vamos perceber, irmãos, o quanto está enraizado ou não a palavra de Deus, diante de uma decepção. E nessa noite, irmãos meus, nós vamos falar de uma história tão impactadora na Bíblia, e sinceramente, vale pelo menos considerarmos ou refletirmos nessa história em duas mensagens. Hoje nós iremos trazer a primeira pregação, e se permitir o Senhor, na próxima terça-feira, continuaremos falando sobre o que eu e você faríamos no lugar de José. Se alguém passou, portanto, frustração na vida, decepção, e que teve tudo para questionar a sua fé e dizer: pera lá, mas por que isso está acontecendo comigo, se eu estou servindo a Deus? Pera lá, o que é que eu fiz para acontecer tanta coisa? O que eu fiz de errado para me deparar com isso? Eu estou em obediência. Como que pode acontecer de pessoas odiar alguém que está vivenciando, obedecendo a palavra de Deus, e essas pessoas ser propriamente da família? Resumindo aqui a história de José, trazendo para aqueles que não conhecem ainda, e aqueles que de alguma forma já têm conhecimento, mas se você depois, você pode olhar a partir do capítulo 37, fala sobre a história de José, mas eu quero pensar com vocês hoje a partir do capítulo 39, e segue pelo menos 11 capítulos falando sobre a história de José. Ele teve tudo para ser alguém que questionaria o porquê que estava acontecendo com ele. Podemos classificar tanta injustiça, porque o que aconteceu com ele foi nada mais do que ele estava em obediência ao pai, que o pediu, o enviou para ver como os irmãos dele estavam trabalhando e verificar e trazer relatório. Ele foi numa missão em obediência ao pai. Quem honra o pai honra a Deus. Eles estavam honrando a Deus. E quando chega lá, os irmãos que tinham tanta inveja dele, você pode olhar depois no capítulo 37, vai dizer que entre os 12 filhos que Jacó ou Israel que ele teve, entre estes ele amou muito José, que deu a ele uma túnica. E quem usava a túnica era somente
príncipes naquela época. Então, ele foi o diferenciado. O pai estava tratando ele de uma forma, dando a ele mais atenção. Era o preferido do papai. Aqui já aprendemos uma lição, sem muito entrar no assunto, que todo pai ou os pais que tratam um filho diferente do outro, ou dê uma preferência, vai sempre trazer problema dentro de casa. E aqueles irmãos que, vendo José sendo diferenciado, era o caçula até então, não tinha nascido um mais novo irmão de José, o irmão deles, eles estavam odiando ele, tinham inveja dele. Ele contou certa vez sonhos que ele teve, em que a interpretação era que os irmãos dele um dia estariam dobrados diante dele, e também os pais se dobrando diante dele, e eles odiaram ainda mais, quando José vai em missão, em que o pai o enviou para ver como que os irmãos dele estavam trabalhando, eles zombaram, não foi uma palavra de bênção, foi zombaria ao dizer, lá vem o tal sonhador. Eles tramaram de matar José ali, porém Rúben, o irmão mais velho, interferiu, dizendo, não façamos isso. E o que eles fizeram, jogaram ele dentro de um poço. E por fim, resumindo um pouco a história, para nós entrarmos nessa parte que eu quero compartilhar com vocês, José, ele foi vendido e foi levado para o Egito. Agora venha comigo, por favor, no versículo 1, e depois nós já iremos lá para o versículo 7 do capítulo 39. José foi levado para o Egito, e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Verso 7. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Ele disse, venha para a cama comigo. Só para que você possa acompanhar o cenário ou o contexto agora, José, ele foi vendido e novamente vendido para o oficial de Faraó. Ele foi levado para o Egito, sendo que os irmãos dele haviam vendido, e novamente ele foi comprado. E nessa casa que ele estava, ele serviu de uma forma muito piedosa, ao ponto que ele alcançou o favor de Potifar, que era um oficial, um homem muito importante e relevante diante de Faraó, diante do rei. Agora, uma coisa importante, meus irmãos, algum tempo depois, quando tudo já estava na mão de José, porque tudo que vinha nas mãos dele, Deus o prosperava, a mulher de Potifar viu aquele escravo, ou aquele servo que estava na casa, que além dele ser muito proativo, diz a Bíblia, que ele tinha uma boa aparência, e não demorou muito para que a mulher de Potifar colocasse os olhos em José. Ele disse, venha para a cama comigo. Até aqui, irmãos meus, sinceramente, podemos considerar algumas coisas, não é? Depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Eu fiquei analisando sobre isso, qual é a nossa reação quando se damos conta que alguém está de olho em nós? Alguns dizem assim, misericórdia, está repreendido olho gordo. Mas nós temos que repreender o olho cobiçoso, irmão, misericórdia. Quando José percebeu, essa mulher está olhando demais, esse olhar está estranho, esse olhar não é comum, está passando os limites. Não demorou muito para demonstrar a intenção dela ao chamá-lo para deitar-se com ela. Prosseguindo a leitura do versículo, irmãos queridos, verso 8, diz a palavra, continuando o versículo, ele porém recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui, tudo que tem ele passou às minhas mãos, não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim, ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele,
Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Verso 10, ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Irmãos, até aqui você pode ler o texto depois, mas eu quero logo aplicar o tema dessa mensagem que nos faz refletir diante de personagens bíblicos, ao considerar as suas reações que tiveram diante de provações, de tentações, e trazendo para nós como seria a nossa reação, ou o que faríamos no lugar deles. E se fosse você, considerando que José estava em um ambiente propício para pecar, propício, a pergunta que eu faço é: se fosse você, pecaria contra Deus? Pecaria contra Deus? Você pecaria contra Deus simplesmente pelo fato de estar em um ambiente que tudo está sendo propício? E mais, sabe que é uma coisa mais terrível, que muitos de nós caímos num pecado, é porque facilmente nós permitimos ter prontamente uma desculpa para justificar depois. É por isso que o pecado é premeditado, porque nós pensamos como nós iremos justificar para minimizar as consequências. Como nós iremos justificar essa mentira? Então vou pensar primeiro, como vamos justificar essa queda, a se envolver da forma que não deveria? Como vou me justificar? José, ele teria pelo menos algumas justificativas ao dizer: olha para a minha história, eu sou vítima, olha o que aconteceu comigo, como ser fiel a Deus diante de tudo que aconteceu comigo. E outra coisa, ela estava me tentando todos os dias. Chegou um dia, sabe como é que é, né? Teria claramente essa justificativa, como nós temos ouvido nos dias de hoje, em que uma pessoa vai ter uma altura, vai firme, aí de repente tropeça. Isso é um namoro, isso é um relacionamento, é uma pessoa que não respeita o princípio da palavra de Deus. Vai até um momento, vai até um dia em que, não deu, não consegui, não resisti. José nos ensina a fidelidade que ele demonstrou para com Deus antes de qualquer coisa. Nos ensina que ele debruçou o seu coração na presença de Deus, e ele demonstrou claramente que não queria de forma alguma pecar contra Deus, muito menos perder a confiança de seu Senhor. De que maneira? Ele evitava, ele só comparecia naquele local porque era o trabalho dele, ele era obrigado a estar, mas ele ficava de longe, distante. Ele não estava de alguma forma permitindo, ou permitindo ser tentado, não. Pergunta que eu faço, irmãos meus: se eu e você, diante de um contexto como este, pecaríamos contra Deus? Ou temos pecado contra Deus ao considerar em algum contexto semelhante à nossa história? Podemos considerar uma coisa primeiramente tão importante: José não foi movido por um sonho, primeira coisa que temos que compreender, mas sim por uma revelação de Deus. Claro que essa revelação de Deus veio através de uma visão. Ele contou o sonho, ou seja, às vezes nós falamos assim, né? José era um sonhador. Não conte seu sonho para as pessoas. Cuidado, irmãos, essa interpretação ela não é tão correta. Até canções falam sobre o sonho de José, o sonhador. Não é bem isso, porque quando os irmãos falaram o sonhador, era uma crítica, não era uma afirmação de alguém que estava recebendo coisa de Deus. Ou seja, José não estava sendo movido em busca de um sonho. Não, eu tenho um sonho, Deus vai honrar o meu sonho. Não, era uma revelação que Deus deu a ele. A revelação que se concretizou, você pode olhar no capítulo 49, que ali tudo fez sentido. Nós vamos falar na semana que vem. Ele entendeu que era uma revelação de Deus, não um sonho.
É bem diferente quando eu e você ser movido por um sonho ou por uma revelação de Deus. Um sonho é algo, pode-se dizer, pessoal, uma ambição, algo que plantou no meu coração, que eu estou semeando e quero que aconteça. Irmãos, eu sonho um dia ver isso, eu sonho que aconteça, Deus vai realizar meu sonho, Deus vai abençoar o meu sonho, é o meu sonho. E faz entender pela palavra, irmãos, que isso não tem tanto fundamento ao falar de sonho, sonho, sonho. Não, é revelação de Deus. Senhor, plante, gere em meu coração aquilo que o Senhor deseja. Traga ao meu coração uma revelação da sua vontade. Revela-me, Senhor, pela tua palavra. Revela-me, Senhor, com clareza aquilo que o Senhor deseja sobre a minha vida e através da minha vida. Revela, Senhor, os seus sonhos, os seus propósitos para a tua igreja. Não é os meus sonhos. José não está sendo movido por um sonho, disse: olha, meu sonho vai se realizar, haja o que houver. Não, porque se fosse o sonho de José, já teria perecido. O que eu desisto essas coisas. Mas a diferença é revelação de Deus. Ele não foi movido por um sonho, mas por uma revelação de Deus. Isso faz entender o que levou ele, certamente, irmãos, isso tem uma certeza no coração, ou um dos motivos que levou ele a resistir o pecado, sendo que tinha ele, digamos, motivos ou justificativas para tanto, ou para praticá-lo. A primeira coisa que nos ensina, além de considerarmos que José estava sendo movido, muito mais do que um sonho, mas sim por uma revelação de Deus, não era exatamente um sonho do seu coração, mas aquilo que Deus plantou, ou seja, uma revelação, nos faz entender, irmãos, que José, primeiro, ele não pecou. Por quê? Ele considerou o favor de Deus na sua vida. Se você olhar do verso 2 ao verso 4, vai dizer que Deus estava com José, que veio a ser um homem próspero, estava na casa do seu dono egípcio. E Potifar viu que o Senhor estava com José, que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono, e o servia, e ele pôs José por mordomo de sua casa, lhe passou as mãos tudo o que tinha. Um dos motivos, irmãos, que José não pecou, porque ele considerou o favor do Senhor sobre a vida dele. Olha, chegou o momento que José entendeu uma coisa: não importa onde eu esteja, desde que o Senhor esteja comigo. Onde Deus, irmãos, permitiu José estar, foi tanto para amadurecê-lo, levá-lo a um crescimento, sim, mas sem dúvida, irmãos, eu creio que isso é um princípio também importante para mim e para você, para resistirmos a não pecar contra Deus, é considerarmos o favor de Deus sobre a nossa vida. Veja, o propósito de Deus. Olha, irmãos, quando a gente entende o propósito de Deus, ou o favor de Deus, nós passaremos a entender até as coisas que deram errados em nossa vida, até coisas que deram errado, você depois se alegra: meu Deus, obrigado, porque foi um livramento. Quando entendemos o favor de Deus, irmãos, nós iremos não ficar mais zangados, ou ficar lamentando: porque deu errado, porque tal porta se fechou. Quando você entende o favor de Deus. Segunda coisa que José não pecou, irmão, certamente, José não pecou por considerar o valor da confiança. Quando ele estava diante de uma mulher que estava tentando ele todo dia a se deitar com ela, José, ele fez uma consideração tão importante. Ele disse para a mulher dele: olha, escute, o meu Senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui, tudo que ele passou, tudo que ele tem, passou nas minhas mãos, tudo, ele não me negou nada, exceto uma coisa que eu não vou e não devo tocar, que é a esposa dele. Olha que atitude deste homem, a atitude de José, irmãos, que uma das coisas que ele resistiu firmemente a não pecar, foi ao considerar o valor da confiança, porque uma das coisas que, quando pecamos e afeta diretamente, é o quê? O que afeta, irmãos? Ou o que realmente mais atinge quando pecamos? Se não, pessoas, o que compromete diretamente? Confiança. Confiança, irmãos.
pode até perdoar uma pessoa que mentiu para você, mas a confiança vai ser um processo de tempo para você conquistar de novo. Você pode até perdoar uma pessoa que está mentindo, que traiu, de alguma forma rompeu uma confiança com você. Mas vai ter um andar aí, umas milhas pela frente para conquistar a confiança, para dizer, olha, 100%, estamos juntos. Não vai ser bem assim, irmãos. Vai ser uma restauração também da confiança. Uma das coisas que José entendeu e nos ensina, olha, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder se eu me permitir por um momento deste, senão a confiança. Não é fácil. E outra, ele tinha uma confiança, ele era estrangeiro, e estando no Egito, estava coordenando uma casa de um governador, de um homem tão importante, e um oficial de Faraó. Como ele iria perder a confiança? O pecado, irmãos, pode destruir tudo. Quando alguém se permite o pecado, uma das coisas que mais afeta, mais compromete é a confiança. Se soubéssemos o quanto afeta, o quanto destrói a confiança, sinceramente, irmãos, nós relutaríamos com toda a força e oração, clamando para Deus nos ajudar a não pecar contra Ele, porque uma das coisas que mais afeta, compromete a confiança de pessoas. E como afeta, irmãos. Outra coisa que José, ele não pecou, irmãos, por considerar o pecado como maldade contra Deus. Olha o verso 9, por favor. Quando ele considera primeiramente o fato da confiança, que não queria romper, afetar sua confiança, ele considera uma coisa mais importante, pois cometeria eu tamanha maldade contra Deus, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus. Ele está considerando o pecado. Qual é a definição de pecado aos olhos de José? É tamanha maldade, é uma maldade terrível. O pecado não é simplesmente desobediência, rebeldia ou errar o alvo. Uma definição para este homem temente a Deus, que buscou o Senhor independente de qualquer circunstância, ele define o pecado para nós. O pecado é maldade, é uma maldade contra Deus, seria uma maldade contra Deus, tamanha maldade contra Deus. Sinceramente, meus irmãos, se nós guardarmos em nossa mente que o pecado, ao pecarmos conscientemente contra Deus, isso é como um pecado grande, uma maldade contra Deus. Este pecado é uma maldade contra Deus, porque você não está pecando na ignorância, foi premeditado, foi consciente, Deus foi dando chance, foi dando sinais, foi mostrando, mas isso é uma maldade, irmãos. Sinceramente, se entendermos, se conscientizarmos que o pecado é como uma maldade contra Deus, irmãos, eu acredito que isso nos ajudaria muito a manter nossa dependência da graça do Senhor para nos ajudar e fugir de tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, como José fugiu. E nos ensina que pecado, uma hora você tem que fugir para não pecar, ter uma reação que está demonstrando claramente, eu vou fugir para não pecar contra Deus. No lugar de José, meus irmãos, no lugar de José, hoje nós vamos resumir aqui essa primeira parte. No lugar de José, meus irmãos, primeira consideração, enxergaríamos o favor de Deus? Ao ser vítima ou alvo de uma injustiça, de tantas coisas que fizeram contra nós, ou coisas que podemos sentir injustiçados, golpeados, a vida nos deu uma rasteira, de repente sem poder nos justificar, sem gritar, deixa eu explicar, sem sequer nos dar chance para explicar, clamar por uma chance, por misericórdia, mas independente de qualquer coisa, nós teríamos a capacidade de enxergar o favor de Deus em meio a tudo isso? Porque José, ele enxergou o favor de Deus, mesmo quando as coisas estavam indo de mal a pior, mesmo não tendo culpa. Uma coisa é, irmãos meus, a nossa vida se complicar por alguma coisa, por um motivo em que nós causamos, ou seja,
as coisas estão de mal a pior, mas isso é culpa minha. É compreensível quando caímos em um declínio espiritual, quando tropeçamos e admitimos, a culpa é minha, está ficando pior, e provavelmente vai ficar ainda pior, porque a culpa é minha, mas por ser fiel a Deus, por você estar em obediência à vontade de Deus, e aparentemente as coisas fugindo do seu controle, indo de mal a pior, como explicar isso? Não se explica, só tem uma coisa: contemplação, enxergar o favor de Deus em tudo isso, enxergar o favor de Deus, eu não sei agora onde, eu não entendo agora o que está acontecendo, mas eu creio onde tudo isso vai me levar para mais perto de Ti, vai me levar para os Teus propósitos. No lugar de José, irmãos meus, além de enxergar o favor de Deus, aproveitaríamos da ocasião para quê? Considerando aquele cenário em que José facilmente poderia fazer o que a esposa de Potifar desejaria, o que ela desejava, se deitar com ele, ali foi uma oportunidade, e oportunidade para quê? Ele teve uma oportunidade, e ele aproveitou, e qual foi a maneira que ele aproveitou? Para revelar que ele era um homem íntegro, porque a integridade de um homem se revela diante de oportunidade que ele teve para pecar e não pecou. A integridade de uma mulher temente a Deus se revela quando ela teve a oportunidade de pecar contra Deus, pecar contra a sua casa, mas não fez isso. A integridade de uma pessoa que está servindo a Deus se vê, se mostra, onde a maioria estão apontando o caminho, influenciando para fazer as coisas da sua própria maneira, mas ele diz: não, eu vou contra tudo isso, porque o que mais vale é a minha paz com Deus. Isso revela. O que revela realmente uma pessoa íntegra a Deus, ao Senhor, irmãos, é como ele usa das oportunidades. Alguns querem ser oportunistas, levei vantagem. Era uma baita oportunidade para honrar a Deus, era uma grande oportunidade para você fazer a diferença, mas não fez. Como nós temos aproveitado, irmãos meus, das ocasiões? Para quê? O que temos feito? No lugar de José, irmãos, ele aproveitou a ocasião para contarmos a história dele e ser lembrado de um homem íntegro. E terceiro e por último, no lugar de José, questionaríamos a fé devido às frustrações ou manteríamos intacta a nossa fé? Irmãos, talvez nós questionaríamos a fé devido às frustrações, dizendo: Deus, por que está acontecendo comigo? Olha, eu estava te servindo. No lugar de José, irmãos, porque em nenhum momento José, e a história dele, como nós falamos, são 11 capítulos, nós não vemos nenhum momento José sendo repreendido pelo Senhor. Nós iremos perceber este homem murmurando contra o Senhor. Claramente José revela as marcas de Cristo, as marcas de Jesus, alguém semelhante a Jesus, que foi humilhado, que foi golpeado, foi traído, que foi vendido, e a Bíblia diz que mesmo assim, ele não abriu a boca, ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, e nem sequer abriu a boca. E eu concluo, irmãos meus, uma coisa que eu falei: meu Deus, eu não quero pregar somente sobre isso hoje, Deus. E por último, ver essa frase no meu coração enquanto refletia: a minha história será contada como a história de José? Será que a minha história um dia será contada semelhante à história de José? Porque nós estamos hoje contando uma parte da história de José e trazendo várias aplicações que da parte de Deus quer nos ensinar. Será que a minha história e a sua história um dia será contada semelhante à história de José, que tratava-se de um homem íntegro, que aproveitou das oportunidades para honrar a Deus e não para pecar, que teve motivos para justificar as razões para ser tentado ou cair em tentação, mas não se permitiu,
porque ele prezou pela confiança que custa caro. Ele confiou em Deus que tinha propósito em todas as coisas. Ele não estava sendo movido por um sonho, mas por uma revelação que Deus colocou no coração dele. Ele foi fiel àquela palavra até o fim. Não foi um sonho, foi uma revelação de Deus. Como será contada a nossa história, irmãos? Porque quando nós contamos a história de José, nós ficamos imaginando assim, como foi possível ele lidar com tudo isso? Não há repreensões na história de José. Claro, não se tratava de um jovem perfeito, ou um homem perfeito, mas de um homem íntegro, queridos. No lugar de José, irmãos, e nós estamos construindo a nossa história. Eu creio que o Senhor está nos chamando para se atentar numa coisa: como a nossa história será contada, irmãos? Se a minha e a sua história for até uma inspiração para caber em um esboço de uma mensagem, ou de uma ilustração talvez, como seria contada? José jamais imaginou que a história dele seria contada para nós hoje, tenho certeza, mas ele viu de uma forma para exaltar e glorificar a Deus, independente de qualquer circunstâncias, queridos. Eu quero chamar você neste momento, se colocar de pé, por favor, queridos. Quero chamar aqui o ministério de intercessão também, para estar já se posicionando aqui. Como será contada a minha e a sua história, não é? O que nós temos feito, irmãos meus, quando olhamos para a história de José, o que mais enfatizamos aqui, o que se destacou foi um homem íntegro a Deus, que foi golpeado na vida, passou por tantas coisas, isso porque ele tinha uma fé firmada em Deus. Deus era com José, e tudo que fazia, Deus o prosperava. Nós desejamos: Senhor, prospere a minha vida, que o teu favor venha sobre a minha vida e me prospere. Sinceramente, você deseja que Deus prospere a sua vida como prosperou José? Creio que sim, e podemos dizer amém, amém. Agora, nós estaríamos também dispostos a confiar nos cuidados de Deus, a nossa vida aos cuidados de Deus, mesmo que Ele venha permitir passar por aquilo que José passou? Nós desejamos o favor de Deus, que Deus prospere a nossa vida para ser contada ou vivida, assim como nós nos inspiramos na história de José. Mas sinceramente nós teríamos tamanha confiança também, dizer: Deus, me ajuda a confiar em Ti, mesmo que o Senhor venha permitir que eu passe por coisas que eu não imagino, ainda que eu venha passar por coisas para cumprir um propósito do Senhor. Às vezes nós oramos: Deus, derrama o teu favor sobre mim, e tudo bem, irmãos, mas precisamos dizer: Senhor, nos ajude a confiar em Ti, principalmente quando as coisas saírem do nosso controle, mas a confiar que o Senhor tem planos e tem propósito acima de tudo. Eu quero chamar você nessa noite a entregar seus sonhos diante do Senhor, dizer: Deus, eu entrego aqui os sonhos, eu substituo esses sonhos por uma revelação do Senhor. Eu tenho lutado tanto por uma coisa na minha vida, eu estou lutando, mas me dê uma revelação, Pai. Revela no meu coração o que o Senhor deseja para a minha vida. Plante, semeie no meu coração uma revelação, uma palavra apenas. Uma palavra, Senhor. Eu quero chamar você que foi alvo dessa mensagem nessa noite. Se essa palavra encontrou espaço no seu coração, é porque Deus deseja falar com você e quer falar mais com você através da oração. Então, saia do seu lugar neste momento, venha aqui na frente, que nós iremos juntos orar. Você vai continuar ouvindo falar, Deus falando com você. Eu encorajo você a sair do seu lugar, que nós queremos orar, para que o Senhor continue ministrando, fortalecendo o seu coração. Você pode estar vindo aqui, que um intercessor ou uma intercessora virá encontrar você, orar com a sua vida. E nós queremos, irmãos, em nome de Jesus, clamar também por aqueles irmãos e irmãs que desejam nessa noite, seja
começar um propósito de oração, seja que já estejam na campanha também de oração, nós queremos juntos orar e clamar ao Senhor o favor dele, em nome de Jesus, amém, queridos? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Pois és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declare que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego
perceber a bondade de Deus sobre sua vida. Ele não falha, Ele jamais falhou, e Ele não falhará. Deus cuida de você. Ainda que as circunstâncias digam ao contrário, ainda que as pressões venham com força, ainda que as tentações venham tentando sorrateiramente te tirar do caminho, Deus está contigo. Ele é sobre você, Ele é com você, Ele é por você, em nome de Jesus. Pai, como José, Senhor, nós temos muitas vezes situações tão delicadas e difíceis de enfrentar, ó Deus, e por que não dizer superar, coisas que nos fogem do controle, Senhor, coisas que são contrárias. E quantas vezes, Senhor, nós temos dificuldade, como foi falado, de entender que o Senhor está agindo, ó Deus amado, e naquilo que é contrário a nós, não significa que não temos o Teu favor, porque o Senhor age, coopera para o bem daqueles que o amam em todas as coisas. Em todas as coisas o Senhor coopera, o Senhor age para o bem daqueles que Te amam. Nós sabemos, Pai, que as provações dessa vida não são para nos derrotar, não são para nos diminuir, não são para nos parar. As provações são para de fato o Senhor nos aprovar, para de fato o Senhor provar que o Senhor é Deus, que o Senhor é exaltado, que o Senhor há de ser glorificado nesta circunstância, nesta jornada, Pai. O Senhor continua revelando esta bondade sobre a vida dos meus irmãos, seja qual forem as lutas, seja qual forem as dificuldades, seja qual forem os pedidos, ó Deus amado, o impossível que clamam a Ti, seja qual for, Pai, o nosso pedido é: continue revelando a Tua bondade, Senhor, que possamos, ó Deus, enxergar lá na frente, não esperar acontecer, mas enxergar lá na frente e saber que tudo está debaixo do Teu cuidado. O Senhor não desampara um filho, o Senhor não desampara uma filha, o Senhor não abandona, o Senhor vê, o Senhor conhece, o Senhor cuida. Senhor, o Senhor supre. Continua mesmo, Pai, suprindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. És fiel em todo tempo, todo tempo com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus, por essa palavra. Estenda as suas mãos, quero te abençoar. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que nos preenche e nos completa, que a comunhão do Espírito Santo, as suas consolações, a direção do Espírito Santo sobre a sua vida, te guie hoje e sempre, a você, a sua família e a todo o povo de Deus, hoje na terra, até a volta de Jesus. E você crê e diz amém. Louve ao Senhor com as suas palmas e volte em paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe.